Eu tava olhando a lista das coisas que eu li ou assisti nos últimos meses e percebi que talvez eu tenha levado a palavra férias muito a sério, já que eu passei a uma parte das minhas férias, aparentemente, olhando pra parede. Olá pessoas, eu sou Tainá e este é o Taí, e não, é sério de verdade. Esse é o vídeo que tem todos os meses, né, do compilado de todas as coisas que eu li ou que eu assisti nos últimos meses, e eu não sei se vocês perceberam, mas não teve o de dezembro, né, porque eu tava de férias, e aí eu falei, porra, tô de férias, deixa que lá, no de janeiro eu faço dezembro junto. E aí não tem nada de dezembro pra eu colocar aqui nessa lista. Não tem, porque aparentemente, dezembro eu não fiz nada da minha vida. Nada mesmo. Eu acho que, na verdade, dezembro inteiro eu reassisti Friends. E só. Mesmo. Eu reassisti Friends e apenas isso. Mais nada. Só reassisti Friends. Então vai ter dezembro nessa lista. Vai ser só janeiro mesmo. E também vai ser bem curto. Porque realmente, levei bem a sério a palavra férias. E fiquei olhando pra parede. Foi ótimo, inclusive. Na verdade. Se eu olhar pra trás, assim, né, na perspectiva, eu descansei bastante. Voltei assim com mais energia. Mas eu realmente fiquei olhando pra parede, porque não tenho conteúdo basicamente pra esse vídeo. Eu tenho meia dúzia de coisa pra comentar. Então vai ser um vídeo talvez curto. Ou não, porque a gente sabe que eu falo bastante também. Tem isso, né? Eu falo bastante. Então, talvez não seja tão curto assim. Mas vamos lá. Começando por filmes, acho que como sempre, eu vou começar pelo primeiro filme que eu vi este ano, que se chama Contágio Mortal, lá de 2013, dirigido pelo Kim Sun-soo. É isso. Que conta a história aí de um caos que se instala depois de um vírus de gripe, digamos assim, começa a se espalhar ali numa cidade próxima a Seul, né? Na Coreia. Então, o caos de uma pandemia. Acho engraçado que nesse filme se passa antes da pandemia. Nossa, aqui. Sabe? E foi um caos bem pessimista, porque, tipo assim, o filme conta a história de uma médica, né, que estuda vírus, assim, surtos e tal, e ela acaba, né, no meio desse caos médico aí de estudar que surto é esse, né, e tal. E aí, o que acontece? Os políticos começam a pensar, putz, o que a gente vai fazer pra controlar esse surto aí de vírus, de sair dessa cidadezinha e chegar em Seul, né? Que é uma cidade muito grande lá. E aí, enfim, os políticos tomam umas decisões meio merda. Eles tomam umas decisões meio questionáveis. Tipo assim, quanto vale a vida de tantos milhões em comparação a tantos bilhões? Mais ou menos é essa relação que eles fazem, né? E aí eu fiquei pensando, esse filme saiu lá em 2013. Será que ninguém levou isso em consideração? Lá em 2020 também, fiquei me questionando. Mas enfim, eu não fui ver esse filme porque ele era de pandemia. Na verdade, eu fui ver esse filme porque eu achei que fosse um filme de zumbi. A gente sabe aqui que Tainá gosta muito desse tipo de conteúdo, não é mesmo? Pois então, eu fui atrás de um filme novo, ou que eu nunca tivesse visto, de zumbis, certo? E o que acontece? Eu vi todos. É isso que acontece. E aí eu me deparei com esse chamado Contágio Mortal. E aí eu li a sinopse não entregava muita coisa. Eu não gosto de ver conteúdo sobre as paradas que eu vou consumir antes de consumi-las, então eu não fui atrás pra saber a opinião de ninguém. E eu pensei, coreano. Filme de zumbi coreano tem um pouquinho do meu coração. E aí eu falei, qual é a chance de ser ruim, não é mesmo? Nenhuma, talvez? Tem tudo que eu gosto. Tem tudo que eu quero. Aí eu me decepcionei, porque não era de zumbi. Eu quis uma parada de zumbi. Eu cheguei esperando uma parada de zumbi. E eu recebi outra parada, mais humanitária, entendeu? Mais, assim, humanos contra humanos mesmo. Humanos políticos tomando decisões políticas questionáveis, como sempre, né? Aquela coisa que nos traz a descrença da sociedade. Porque a gente sabe que, por mais que seja um filme, seja fictício a história, ela não tá muito longe da realidade. Basicamente isso. Então, fiquei um pouco pensativa depois desse filme. Ele não é um ótimo filme, entretanto. Pra mim, eu achei ele um pouco chato, um pouco arrastado. Ele dura mais do que precisava, enrola muito, mas tem umas partes bem. Putz, paia isso aí, hein? Sabe, umas partes assim.
Mas não é um filme lá, essas coisas. Entretanto, eu dei aí 3,5 estrelas, que é um filme mediano, né? Um filme, não faz nem cheira, é uma parada meio, ok. Dá pra assistir, dá pra se divertir, mas não é um filmaço. Mas aí, se alguém se interessou, tá na Prime. Acho que é na Prime que eu encontrei ele. Tá na Prime. Vai lá assistir. O próximo filme que eu assisti foi Plantas dos Macacos, O Reinado, que lançou lá em maio do ano passado, dirigido pelo Wes Ball. E aí aqui eu tenho coisa pra falar, porque eu sou completamente apaixonada por Plantas dos Macacos, né? Eu acho que talvez seja a minha saga de ficção, assim, digamos, favorita, entende? Assim, como se vocês são apaixonadas por, sei lá, Star Wars, eu sou por Plantas dos Macacos. Adoro Plantas dos Macacos. Todos os filmes. Todos não, é que a gente sabe que tem alguns que não são tão, né? Mas Planeta dos Macacos, o conceito, perfeito. Planeta dos Macacos, esse que eu assisti é o Reinado, que foi a sequência dos filmes do César, né? Dos atuais filmes. Só que ele se passa muitos anos depois do César, né? Na verdade, muitas gerações depois do César. Então, a sociedade de macacos se desenvolveu, criou-se outras aldeias menores, então agora não é mais uma ou duas, são muitas aldeias. Os humanos basicamente desapareceram, né? Segundo o que os macacos acreditam, basicamente desapareceram. Quase todos os macacos falam, então eles têm uma estrutura social muito certa já, mais ou menos, sabe? Então, tem esses vários tipos de aldeias, cada uma lida com aquela sociedade de alguma forma. Uma é boa, a outra não, uma é mais agressiva que a outra é mais pacifista. Cada uma delas tem maneiras de se desenvolver, então, tipo assim, essa aldeia onde a gente vai ter o personagem principal ali, é uma aldeia onde começou a criar águias, né, com vínculos entre os macacos e as águias, e essas águias ajudam eles a pescar, então eles começaram a realmente desenvolver uma estrutura social, econômica ali dentro. Enfim, como é séculos depois do César, meio que as palavras e as crenças de César começaram a sofrer uma distorção, digamos assim. E outras aldeias, na verdade, às vezes nem sabem quem é César. Então, tem aqueles que seguem ainda as palavras de César fielmente, como ele disse, né? Aquela coisa de macaco não mata macaco, etc e tal, macaco junto é forte. E tem outras que distorceram essas crenças de César, certo? E aí tem a aldeia desse personagem principal, que eu esqueci o nome, qual é ele? Qual é o nome dele, né? Mas é o personagem principal, que nem sabe quem é César. E a gente vai acompanhar esse personagem, especificamente, lidando com o mundo fora da sua aldeia, fora da sua bolha, digamos assim. Descobrindo quem é César, descobrindo outras aldeias, tendo lidar com outras interferências. Claro, tem sempre a questão humana. Eu senti que esse filme, ele... Pra mim, talvez, desses últimos, assim, dessa nova geração de filmes dos Planetas Macacos, pra mim, talvez ele seja o mais fraquinho de todos. Eu não senti muito... não me pegou da mesma forma que os outros me pegaram, sabe? Me pegou bem menos. Me interessou bem menos, me cativei bem menos pelos personagens e tal. Mas, eu consegui compreender que esse aqui é um filme pra abrir margem para mais filmes de Planetas Macacos. Como o César... Spoiler aí, caso ninguém nunca tenha visto Planetas Macacos atual. O César morre, né? No último filme anterior a esse. O César morreu. Então, como não tem mais o César, que era esse personagem principal, onde a gente tinha uma certa ligação emocional com ele e tal, eles precisavam criar um outro personagem para criar essa ligação emocional. Então, eles criaram esse protagonista que descobre César e que começa talvez a meio que concordar com as palavras de César e tal. E... outro problema humano, porque o problema humano lá do César também acabou. Então aqui a gente vai construir um outro tipo de problema humano, né? E eu achei até interessante o problema humano que eles construíram nesse novo filme,
Mas eu não consegui me vincular com os personagens, tirando um deles ali, que é meio que um professor, digamos assim, meio que um sábio. Tirando esse, eu não consegui me ligar com os personagens, me conectar como eu tinha me conectado nos anteriores. Então, eu acho que é por isso que eu não me senti aquilo que eu sentia sempre assistindo Planeta dos Macacos. Eu assisti porque ele foi indicado ao Oscar, né? Melhor efeitos especiais, então eu tô fazendo a maratona do Oscar aí já, pra conseguir assistir todos os filmes que o Oscar indicou, pelo menos dos filmes das categorias principais. E Planeta dos Macacos é uma categoria, foi indicada a categoria que eu me importo muito, que é efeitos visuais, eu fui assistir. E em efeitos visuais, sinceramente, eu acho que tem algumas coisas nos efeitos que me incomodam. Por conta disso, eu acho que ele é inferior aos outros também, porque eu acho que tem umas paradas ali que ficou muito no Vale da Estranheza, como os outros não tinham ficado tanto. Principalmente, assim, quando a gente tá olhando ambientação, né? Ambientes, assim, espaços abertos. Claro que os macacos em si tá tão bom quanto os outros, óbvio, porque se o primeiro já era absurdo, né? O primeiro desses novos já tinha uns efeitos especiais absurdos e se eu olhar para aquele macaco, você pensava, meu Deus, real. Quanto mais atual fica, melhor fica. Mas a ambientação em si, os ambientes abertos, assim, eu fiquei um pouco incomodada no meu Vale da Estranheza. Se bem que são muito bonitos, né? Beleza estética, muito bonito. Mas sei lá, eu acho que a movimentação, alguma coisa assim, que ficou meio esquisito pra mim. Eu dei pra esse filme 4 estrelas, porque ainda é Planeta dos Macacos. E bom, sou fanboy de Planeta dos Macacos. Outra coisa que eu sou fanboy é The Walking Dead. E a gente sabe que por mais que eles façam merda, eu vou estar lá assistindo. Então, saiu a segunda temporada de The Walking Dead Daryl Dixon. Dia não, né? Porque eu não sei o dia. Mas saiu agora em janeiro aqui no Brasil. Que vai nos mostrar a história do Daryl continuando, né, ali. Só que agora a gente tem um adendo que é a Carol, né? A Carol apareceu no final da primeira temporada, indo atrás do Daryl. E isso foi supimpa. Falei. Agora sim. Só que a gente tinha um problema. Na verdade, 2 problemas, né? Nessa série. Que é a desgraçada da freira e a desgraçada da criança. 2 grandes problemas. E aí eu pensei, tem que se livrar desses 2 antes. Antes da Carol chegar. Porque a Carol, ela sabe que o Rick voltou. Ou pelo menos ela tem que saber, de alguma forma, que o Rick voltou, né? Pelo que eu entendi, aquela voz no rádio que fala ele voltou é dela. Então, ela tem que saber que o Rick voltou. E ela precisa contar. E não pode ter aquela desgraça daquela freira lá prendendo o Daryl pra ele não voltar pro Rick, certo? Ele tem que querer voltar pro Rick. Pois bem, foi atendido um pedido meu, tá? Um pedido meu foi atendido. E eu pude realmente... E aí que eu vou dar um spoiler, não me importa nem dar spoiler nisso, mas... Se você não quer saber, pula um pouquinho. Eu realmente recebi a morte da freira. Eu tomei um spoiler, na verdade. Eu estava no Threads, rodando Threads. E aí, eu vi apenas uma imagem. E a pessoa tinha comentado algo tipo assim, algo que mais ou menos era isso. Agora sim, sabe? E aí eu pensei, não acredito que aquele desgraçado da freira vai morrer. Não acredito que a desgraçada da freira vai morrer. E aí, eu meio perdida nas datas, né, em janeiro, não sabia que tinha começado a sair já aqui no Brasil. Aí eu fui assistir. E a freira morreu. E esse, pra mim, foi o melhor episódio de todos. Simplesmente porque a freira, a desgraçada daquela freira, morreu. E aí eu pensei, agora o Daryl tá livre. Mas ainda tínhamos a criança. O que tá tudo bem. O que tá tudo bem. Porque também nos livramos da criança depois. Sensacional! Melhor temporada que essa série já teve. Tudo bem que ela só teve 2, mas melhor temporada que essa série já teve. Porque nós não temos mais a criança, nós não temos mais a freira. E nós temos Carol. Aqui pra mim tá ótimo. Só que eles ainda não voltaram, né? E a Carol não contou pro Daryl que o Rick voltou. O que me faz questionar se eles simplesmente decidiram esquecer essa parte nessa nova temporada. Ou depois meter a ideia, meter de que, ai, não era a voz da Carol. Eu vou falar, o quê? Como assim? Você vai me dizer que a Carol não sabe que o Rick voltou? Você vai meter essa pra cima de mim?
Mas enfim, tudo bem. Vamos ter uma terceira temporada, sabe? Com certeza vamos ter uma terceira temporada. Infelizmente, é isso. Mas tá tudo bem, porque a terceira temporada vai ser Daryl mais Carol. E eu vou assistir. Mesmo que The Walking Dead seja só apenas decepção. Então a nota que eu dei pra essa temporada foi puro êxtase, né? Puro êxtase. Tudo que eu pedi eu ganhei. Eu não tenho o que reclamar. Na verdade eu tenho. Eu não gostei da direção do diretor. Principalmente, eu acho que... Na verdade, eu acho que eu não gostei da direção do diretor que dirigiu os primeiros episódios. As movimentação de câmera, sabe? Umas estéticas, assim, umas coisas de... Olha como eu sei fazer movimento de câmera. É muito zoom in, muito zoom out, sabe? Muito. Zoom in, zoom out. O tempo todo, um atrás do outro. É demais. Eu não gostei muito. Mas depois foi dando uma parada. Eu acho que ele parou de dirigir. Não é o mesmo diretor da série inteira, sabe? São vários. E esse dos primeiros episódios, realmente, acho que os primeiros 2 episódios... Complicado. Me incomodou bastante. Mas tirando isso, realmente, puro êxtase. Eu esqueci de botar no meu roteiro, mas eu assisti também a segunda temporada de Com Amor Kitty, né? Que é a Kitty, que é a irmã da Lara Jean, de Para Todos os Garotos que eu amei, né? A Kitty é a irmã mais nova, e a gente tem a série da Kitty, tem os filmes da Lara Jean, tem a série da Kitty, né? E a segunda temporada da série da Kitty saiu. Eu gostei da primeira temporada. Bem adolescentezinha, né, e tal, bem de boa pra botar assim no fundo passando. E eu fui ver a segunda temporada porque talvez eu shippe um casal e eu queira que ele fique junto. Que eles fiquem juntos. Não vou dizer qual. Porque eu também dei ser spoiler. Mas talvez eu shippe um casal, talvez eu queira que eles fiquem juntos. Eu fui ver porque eu queria ver eles ficarem juntos, né? E tal. O que eu achei dessa segunda temporada? Eu achei ela repetitiva. Eu odeio narrativa que repete a narrativa anterior, porque na verdade não tem o que contar. Então, em vez de contar alguma coisa nova, eles pegam as coisas que funcionaram na narrativa anterior, né? No caso da temporada anterior, e repetem de novo na nova, porque sabem que é uma fórmula que funciona. É basicamente isso. O que se torna cansativo, certo? Porque, porra, você já viu aquilo e parece que você tá vivendo aquilo de novo. E eu senti que essa segunda temporada de Com Amor Kitty é exatamente isso. A maior parte dela, tirando alguns momentos muito legais, é basicamente uma repetição da parte anterior, né? Da primeira temporada. Então, isso me desagradou. Eu também não gostei da vilã. Eu achei a vilã bem qualquer coisa, bem xoxa, capenga, enfim, anêmica. O bom é que talvez não tenha focado tanto no romance. Isso tenha sido bom. E mais em outros problemas. Entretanto, o romance que eu queria ter, eu não tive. Então, isso foi triste pra mim. Adorei o Peter lá, né? Óbvio, aparecendo. Ele fez uma participação especial. Adorei o Peter. Adorei a irmã mais velha, que eu esqueci o nome. A irmã mais velha da Kitty também aparecendo. Também foi muito interessante. E eu não sei se a terceira temporada vai seguir o caminho escolar ou vai seguir um outro caminho. Torço para um outro caminho e não o escolar, porque o outro caminho seria muito mais interessante do que o caminho escolar. Mas veremos. Apenas com o tempo. Apenas com o tempo descobriremos isso. Porque com certeza isso aqui vai ter uma terceira temporada. Eu duvido muito que vão cancelar essa série. E agora eu joguei praga. E vão cancelar a série. Perdão a todo mundo que é muito fã dela. Tive que mudar um pouco o ângulo porque meu gato decidiu deitar onde estava o tripé. E aí eu não posso fazer nada quanto a isso. Enfim. Agora, questão literária. A literária vocês sabem, porque tá aí as resenhas no canal, né? Eu reli, na verdade, Quarta Asa e Chama de Ferro. Minha opinião tá aí no canal. Você pode ir lá assistir. E li Tempestade de Ônix, que também tá aí no canal, também você pode ir lá assistir. É isso, né? É isso. Entretanto, para não dizer que eu não falei nada aqui sobre, eu quero fazer um comentário sobre Tempestade de Ônix. E caso você não tenha lido ainda e você não quer saber, sai, porque vai ser spoiler. Então sai. Tchau. Tchau. Que final trouxa, né, galera? Puta que pariu, mas que final horroroso! Horroroso. Realmente, o livro inteiro foi pra justificar
que a gente teria mais livros. Porque, na verdade, ele podia muito bem acabar aqui a história e é isso. Já que são 3 livros enrolativos com mínima quantidade possível de conteúdo. Estão certos, né? Aí, olha a ideia. Olha a ideia de gênio. Não, para. Olha a ideia de gênio. Eu não sei nem o que ela quer com isso, na verdade. Não foi. Pra mim, assim, é uma coisa muito nada a ver jogada. Mas, assim, vamos fazer o Xaden e a Violet casar e vamos fazer ela não lembrar disso. E esse vai ser o plot do próximo livro. Cara, podia ter feito tanta coisa. Podia ter ido pra tantos lugares. E outra coisa. A explicação do cabelo da Violet é a explicação mais qualquer coisa que eu já vi, entendeu? Assim, ela não sabia como explicar, né? Ela ficou enrolando todo esse tempo, porque no final ela não sabia como explicar. E aí chegou nesse livro, como ela prometeu que ia ter uma explicação, ela falou, eu preciso botar alguma mera informação sobre isso. E ela me botou aquilo. Medíocre. Rebecca Yarros é uma escritora medíocre. Tudo isso que eu tenho pra falar, eu me pergunto como é que essa gente faz tanto sucesso. Tem tanta gente melhor aí. Não, tem tanta gente melhor aí que essa gente só faz sucesso porque realmente alguém tava lá pra investir. Entende? Alguém abriu as portas. É no famoso tenha quem indique. No famoso QI. Quem indica? Porque isso aqui chegar no nível que chegou, sendo um livro tão medíocre, e tipo assim, eu não tô falando que, ai, porque não é um livro profundo, ai, porque não, é porque é um livro mal escrito. Qualidade de estrutura textual, qualidade de narrativa, qualidade de escrita, ele é baixa. Não é porque ela tem uma história péssima. Eu vi uma pessoa no TikTok falando, ai, não vá ler isso aqui querendo algo assim, se o que você vai receber é algo assado. Eu sei que o que eu tô indo ler é uma historinha de fantasia. Com putaria. Eu sei que eu tô indo ler. Eu tô indo esperando ler uma historinha de fantasia com putaria. Mas pelo menos eu queria uma historinha de fantasia com putaria bem escrita. Não era pedir muito. Não era. Eu só queria que ela fosse bem escrita. Eu só queria que ela tivesse uma estrutura narrativa decente. Eu só queria que ela tivesse uma qualidade de escrita decente. Já que é uma autora extremamente famosa, com uma editora gigante por trás, que tá cobrando um absurdo no próprio livro dela. Então, assim, o mínimo que eu queria era uma produção de boa qualidade. E o que é o que a gente não tem aqui em absolutamente nenhum lugar. Tem autor muito menor, com muito menos tempo de escrita, sem editora nenhuma por trás, sem investimento nenhum por trás, que faz isso ainda tendo outro emprego pra conseguir sustentar, que escreve histórias muito melhores. E eu disse isso, e é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se você não gostou desse vídeo, sinto muito. Deixe seu comentário também pra você me dizer qual é a sua opinião sobre as outras coisas. Me siga nas minhas redes sociais, caso você não me siga ainda, porra. Por que você não me segue? Me segue. Eu preciso de seguidores. As marcas não se importam com quantos seguidores eu tenho no YouTube, ok? Eu preciso de seguidores. Me siga nas minhas redes sociais. Por favor. Eu tô te implorando. Por favor, se inscreve nesse canal caso você ainda não seja um inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas cheguem até aqui. Se você for comprar algum livro, de preferência não da Rebecca Yarros, na Amazon, por favor, compra pelo meu link. Eu acho que é isso. Um beijo. Eu te vejo na próxima e tchau.